Você se considera forte? Pense de novo. A sociedade, com sua incessante busca por validação superficial, vendeu uma imagem distorcida do que significa ser verdadeiramente forte. Não se trata de músculos esculpidos na academia, do ronco de um carro de luxo na garagem ou da ausência implacável de emoção. Essa é a farsa da força, uma armadilha dourada que ilude o homem, prometendo poder, mas entregando apenas uma carcaça vazia. Muitos homens, aprisionados por essa narrativa ilusória, vivem vidas que se assemelham mais a performances do que a existências autênticas. Eles buscam incessantemente a aprovação alheia, medindo seu valor pelo olhar de terceiros, pelas métricas de sucesso que a cultura impõe. Cada sorriso forçado, cada demonstração de virilidade calculada, cada omissão de sentimentos genuínos é um tijolo a mais nessa prisão autoimposta. A fachada é imponente, mas por trás do verniz de invencibilidade reside um medo oculto, persistente, o temor de serem expostos. O homem, preso nessa farsa, teme que a qualquer momento alguém possa ver a rachadura na armadura, o tremor nas mãos, a vulnerabilidade que ele se esforça tanto para esconder. O medo de ser fraco é o verdadeiro algoz, ditando cada passo, cada palavra não dita. A vida real, no entanto, é uma mestra implacável. Ela exige mais do que uma imagem cuidadosamente construída. Ela exige caráter, resiliência forjada na adversidade e uma profundidade que a superficialidade jamais poderá oferecer. O homem que se esconde atrás da farsa da força está fadado a confrontar essa realidade em algum momento. Ele pode adiar, pode distrair-se com conquistas vazias, mas a verdade sempre encontra seu caminho. Um dia, a fachada cede e o espelho reflete não o guerreiro invencível, mas um indivíduo exausto, aprisionado pelas próprias mentiras. Sua força, aquela construída sobre a negação e a aprovação externa, é apenas uma prisão autoimposta. Ela o impede de crescer, de sentir plenamente, de viver com autenticidade. É um fardo pesado, disfarçado de escudo. É a negação da sua própria humanidade, a recusa em abraçar as complexidades que realmente o definem. Mas a verdadeira força, aquela que transforma, que liberta, que edifica um legado genuíno, reside em um lugar que você tem evitado. É um território inexplorado, muitas vezes temido, mas infinitamente recompensador. É o lugar onde a vulnerabilidade não é uma fraqueza, mas a porta de entrada para um poder que transcende o físico e o material. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A força verdadeira, aquela que realmente importa, não é a ausência de medo, mas a ação corajosa e determinada apesar dele. O homem que compreende isso percebe que o tremor nas pernas antes de um desafio não é um sinal de fraqueza, mas um lembrete vívido da magnitude da tarefa à frente. É a capacidade de encarar o desconhecido, de mergulhar no abismo da incerteza e de emergir, não ileso, mas mais forte e mais sábio. Essa não é uma mentalidade que se compra em livros de autoajuda com promessas vazias de pensamento positivo. Isso é uma virada radical de perspectiva, uma rejeição veemente do clichê que sugere que a felicidade reside em ignorar as sombras. Pelo contrário, a verdadeira força reside em encarar a escuridão interior, em descer aos recônditos da própria alma e confrontar os demônios que ali habitam. Não se trata de varrer a poeira para debaixo do tapete, mas de iluminar cada canto empoeirado, cada falha, cada insegurança. É um processo doloroso, muitas vezes solitário, mas absolutamente essencial para o crescimento genuíno. A dor, a falha, a humilhação. Esses são os forjadores da resiliência genuína. Quem nunca sentiu o amargo sabor da derrota, quem nunca se viu de joelhos, não conhece a profundidade da própria capacidade de se reerguer. São as cicatrizes
que contam a verdadeira história de um homem, não a ausência delas. Cada tombo é uma aula, cada erro, um degrau, cada momento de vergonha, uma oportunidade para redefinir o próprio caminho. Homens verdadeiramente fortes não buscam aplausos. Eles não vivem para a validação externa, para os elogios superficiais ou para o reconhecimento efêmero. A motivação deles é visceral, interna, impulsionada por um desejo inextinguível de superação pessoal. É a busca incessante por se tornar a melhor versão de si mesmo, não para impressionar os outros, mas para honrar o próprio potencial. A competição é consigo mesmo, e a vitória é sentida na quietude da consciência, na certeza de ter dado o máximo, independentemente do resultado. Essa é a diferença fundamental entre a exibição vazia e a profundidade silenciosa da verdadeira força. E talvez o passo mais revolucionário nessa jornada seja o poder da vulnerabilidade. A sociedade, com sua insistência na imagem do macho alfa inabalável, ensinou o homem a mascarar suas emoções, a reprimir suas dúvidas, a esconder suas fraquezas. Mas admitir a própria vulnerabilidade não é fraqueza. É, paradoxalmente, o primeiro e mais corajoso passo para a maestria. É a capacidade de baixar a guarda, de expor as feridas abertas, de pedir ajuda quando necessário, de chorar quando a dor é insuportável. É nesse espaço de honestidade brutal consigo mesmo e com os outros que a conexão humana mais profunda se estabelece e onde a força interior é verdadeiramente fortalecida. Reconhecer que não se sabe tudo, que se tem medos, que se é falível, é um ato de tremenda coragem. Esta jornada não é para os fracos de espírito, mas para aqueles que anseiam por uma vida autêntica, livre das amarras da farsa. Quanto tempo mais você vai fugir de quem você realmente é? Quanto tempo mais você vai permitir que a imagem que você projeta para o mundo dite a sua realidade interna? A evasão é um caminho fácil, mas é um caminho que leva a um vazio cada vez maior. A mudança é brutal, é dolorosa, é um desmantelamento de tudo o que você pensava que era. Mas a recompensa é a liberdade que você nunca imaginou. Uma liberdade que transcende as expectativas alheias e o conecta à sua essência mais profunda. A liberdade de ser você mesmo, com todas as suas imperfeições e glórias, é o maior prêmio de todos, e ela exige que você mergulhe de cabeça no abismo da verdade. A liberdade de ser você mesmo, com todas as suas imperfeições e glórias, é o maior prêmio de todos, e ela exige que você mergulhe de cabeça no abismo da verdade. Para o homem que está pronto para o despertar, que anseia por essa liberdade, os passos são claros, embora não sejam fáceis. O primeiro é o autoconhecimento cruel. Isso significa despir-se de todas as máscaras, de todas as justificativas e encarar suas sombras. É um mergulho corajoso nos medos mais profundos, nas inseguranças mais arraigadas, naqueles cantos da mente que o homem preferiria manter trancados. É um processo de honestidade brutal, onde cada falha, cada erro do passado, cada traço indesejável é examinado sem julgamento, apenas com a intenção de compreender e integrar. Somente ao reconhecer e aceitar todas as partes de si, as claras e as escuras, o homem pode começar a forjar uma força que não se desfaz sob pressão. Em seguida, vem a responsabilidade implacável. Homens fortes não buscam culpados. Eles assumem o controle total sobre sua vida. Isso significa abandonar a mentalidade de vítima, parar de culpar as circunstâncias, o governo, a família ou o passado. Cada escolha, cada resultado, bom ou ruim, é de sua inteira responsabilidade. É a compreensão de que, mesmo que o homem não tenha controle sobre tudo o que lhe acontece, ele tem controle absoluto sobre sua reação e sobre os próximos passos. Não há espaço para desculpas, apenas para ação e aprendizado contínuo.
Essa mentalidade de propriedade total é a espinha dorsal de qualquer verdadeira força. Com o autoconhecimento e a responsabilidade firmemente estabelecidos, o homem está pronto para a ação deliberada. Não se trata de esperar pela motivação perfeita, pela oportunidade ideal ou pela validação externa. É sobre criar a própria realidade, um passo de cada vez, com intenção e propósito. Homens fortes não sonham passivamente. Eles planejam e executam. Eles entendem que o progresso, não a perfeição, é a chave, e que cada pequena ação consistente se acumula, construindo um momentum imparável. Seja na carreira, nos relacionamentos, na saúde ou no desenvolvimento pessoal, a ação é o motor que transforma intenções em resultados tangíveis. E, inevitavelmente, essa jornada será marcada pela resiliência inabalável. O caminho para a verdadeira força não é linear. É repleto de obstáculos, fracassos e momentos de dúvida. Mas, para o homem que despertou, cada queda não é o fim, mas uma lição valiosa. Cada cicatriz não é um sinal de fraqueza, mas uma prova tangível de sua capacidade de suportar, aprender e se reerguer. É a habilidade de dobrar, mas nunca quebrar, de sentir a dor, mas não ser paralisado por ela. A resiliência é a armadura forjada nas chamas da adversidade, que permite ao homem seguir em frente, independentemente do que a vida lhe atire. O legado da força, para o homem que vive por esses princípios, não é uma busca por fama ou reconhecimento póstumo. Homens fortes não se preocupam em ser lembrados. Eles se concentram em construir algo significativo, em impactar o mundo ao seu redor de forma positiva. Eles vivem de tal forma que seu caráter, suas ações e seus valores falam por si, muito depois de suas palavras terem silenciado. Seu legado é a influência que exercem, a inspiração que proporcionam, as vidas que tocam e as mudanças que catalisam. É uma construção silenciosa, mas poderosa, que ecoa através das gerações. A força não é um dom inato, nem um atributo que se adquire de uma vez por todas. É uma escolha diária, uma batalha constante contra a mediocridade, contra a voz da desistência, contra a tentação da conformidade. É o compromisso inabalável de viver com integridade, coragem e propósito. A decisão é sua. O caminho, muitas vezes, será solitário, pois poucos se atrevem a trilhá-lo. Mas a recompensa é o domínio. O domínio de si mesmo, de suas emoções, de seu destino. A verdadeira força nasce quando você para de fingir. Desperte o alfa,